Salve, salve, galera do InfectoCast. Bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. E hoje eu tenho duas convidadas super especiais, que são duas grandes amigas, duas colegas. Eu vou falar que são as duas rainhas do osteomielite para mim. Doutora Stefania e doutora Laís, por favor, muito obrigado por estarem aqui e bem-vindas ao InfectoCast. Will, muito fofo. A gente ficou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Eu sou a Laís, então, eu sou infectologista e a gente faz parte do grupo de ortoinfecto lá da Escola Paulista de Medicina. Oi, gente, eu sou a Stefania, sou da primeira turma de ortoinfecto da Unifesp. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Perfeito. Eu vou começar... Bom, se a gente está aqui com duas especialistas em osteomielite, o assunto não poderia ser outro, senão osteomielite. E eu vou começar com a primeira pergunta, que é o seguinte. Dizem que aprender alemão e tratar osteomielite leva uma eternidade, é verdade? Primeiro que a gente vai ficar aqui só falando de contradições na literatura, nas escolas, principalmente aqui em São Paulo. Então eu vou deixar a Stefania responder essa primeira pergunta, porque ela adora falar isso em todo congresso que a gente vai, que é o que ela mais gosta de falar. Aula para vocês, né? Eu acabei no começo aí do R4 da Laís. Realmente, assim, a osteomielite, do jeito que foi levado até hoje, realmente demora muito para tratar, e às vezes nem trata, né? Mas é justamente a questão que a gente trata errado. Por isso que a gente eu acho que tratar. É uma das coisas mais difíceis de tratar na medicina, é que talvez a gente, assim, o know-how é uma das coisas que ainda a gente está muito para trás daquilo que a gente devia estar, e até dentro da infectologia, né? Eu digo por mim mesmo, assim, que nem o episódio que a gente está aqui, a gente super precisa da ajuda de alguém a mais para discutir o assunto, porque de fato é um assunto mais difícil. Então, acho que a primeira coisa que eu ia perguntar, assim, sobre a osteomielite, de uma forma geral, me expliquem o que é osteomielite. Bom, osteomielite, por definição, aí, se você pegar a palavra, é a inflamação da medula óssea. Do grego, né? Ósteo e mielo. Exatamente. Então, é a inflamação do osso, mas a gente usa como um sinônimo aí de inflamação óssea, não especificamente porque a gente sabe que a inflamação pode estar na cortical, às vezes, não necessariamente lá na medular. Então, a gente acaba usando como sinônimo de osteomielite, de osteite. Então, é isso que significa, destrinchando a palavra, seria isso que significa. Né? E aí, de uma causa infecciosa. Ela pode ser infecciosa ou não. A gente também tem osteomielite crônica não infecciosa, mas hoje aqui é para falar da infecciosa, que é o que a gente gosta. E eu sempre gosto de falar que quando a gente começa a fazer ortoinfecto, a gente percebe a fisiopatologia é tão diferente na infectologia da osteomielite que é outro mundo, né? Então, a gente aprendeu ortopedia, a gente teve que aprender ortopedia. Exatamente. A primeira aula que a Tefa me deu na especialização foi conceitos básicos de ortopedia. Imagina, uma infecto. Exato. Aí a gente brinca que a gente casa com os ortopedistas, né? A gente foi obrigada a voltar na anatomia, a estudar o osso, porque a fisiopatologia é completamente diferente do que acontece nas infecções que a gente está acostumado na infectologia geral, né? Sim, é um mundo totalmente à parte. Dentro da infectologia é um mundo totalmente à parte. Acho que é por isso que a gente gosta tanto, porque, né, é tão diferente, a gente tem que aprender tanta coisa desde o zero, voltar nas bases da ortopedia. É sensacional isso que vocês estão me falando, assim, porque, assim, hoje em dia, para quem não convive com esse mundo de infecção de osso, ou eventualmente chega uma infecção de osso, deve achar, assim, coisa de outro mundo, de fato, e não entende, às vezes, até o dia a dia, né, a rotina, ou como é que funciona, e para isso acho que vai ser essencial a gente conversando aqui. Epidemia, de uma forma geral, só para a gente dar um geral sobre a osteomielite aqui. Tá, primeiro, só para concluir, quando a gente começou a estudar a osteomielite, se vocês mostrassem um raio-x de úmero de fêmur, a gente não saberia. Isso pra gente é muito importante, a gente precisa saber, o raio-x de pé e um raio-x de mão parece muito engraçado quando a gente fala, mas quando a gente faz infecto geral, a gente não tem esse costume, né, de saber, e pra gente já começa aí, a epidemiologia que a gente tem na literatura é mais a americana e a europeia, e não tem a mesma epidemiologia no Brasil. 80% das osteomielites que estão descritas na literatura americana
e europeia são os cocos gram-positivos, Staphylo aureus para todo lado, epidermides para todo lado. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente gosta de guerra. A gente gosta de bacilo gram-negativo, a gente gosta de fungo. E Micobactéria, né? E quando a gente vai para os congressos, o interesse deles na gente é justamente isso. A gente publicar sobre as nossas infecções ósseas, porque não é o que eles têm. Não existe isso na literatura, não existe grandes estudos robustos que mostrem realmente qual é a epidemiologia que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem a dos nossos centros, né? Então, os grandes centros publicam, né, a sua epidemiologia, mas o que a gente encontra na literatura é tudo voltado para coco gram-positivo, E né? se você olhar os estudos também, foca bastante na parte pediátrica, né? Na osteomielite hematogênica, muito mais destrinchada a parte pediátrica, que a gente já vai falar. Se você for pegar as do adulto, é isso que ela está falando. Realmente, a gente não tem muita noção de como é que é o negócio aqui no Brasil, na nossa realidade. E eu acho que o mais interessante ainda é a gente falar que é uma coisa que só tende a aumentar, né? Um diagnóstico que só tende a aumentar por tudo que está acontecendo. Então, aí a gente está melhorando nossas técnicas diagnósticas e a população está envelhecendo, cada vez mais vão ter pacientes com necessidade de material de síntese, com necessidade de fazer alguma cirurgia intervencionista, de colocar prótese, tudo isso é fator de risco para infecção no osso. Então, é uma coisa que a gente tem que saber lidar, porque só vai aumentar e o infecto vai ficar com a bucha. Não, Tefa, eu acho que aqui também é legal a gente falar um pouquinho da fisiopatologia, que a Tefa é a rainha do Staphylo aureus, né? Que tá fazendo mestrado sobre isso. Um dia serei. Porque a fisiopatologia da osteomielite sobre a internalização celular, a gente tem muito descrito com o Staphylo aureus, né? Então, eu acho que é fácil a gente entender o conceito de biofilme, o conceito da infecção que é mais recorrente, mais crônica. Se a gente não focar nesse tipo de fisiopatologia, a gente não consegue tratar ou controlar uma infecção óssea. Então, acho legal você falar um pouquinho do aureus, né? Tá. O aureus, ele continua sendo sempre aí, para a gente pensar em infecções ortopédicas em gerais, né? A gente sempre vai pensar no aureus, né? O grande vilão. Isso que ela estava falando de aqui no Brasil a gente ter também bacilos gram-negativos, a gente tem bastante, mas essencialmente aí naquelas osteomielites exógenas, né? Ou seja, ou depois de cirurgia, ou depois de colocação de material de síntese e tudo mais. Mas quando a gente pensa na hematogênica, que é aquela por disseminação via sanguínea, aquela que é a mais comum em criança também, a gente vai pensar essencialmente no Staphylococcus aureus. E ele é uma bactéria que quanto mais eu estudo, mais eu aprendo a admirar e ter medo, né? Porque o bicho, ele tem uma capacidade aí de se adaptar imensa. E conforme a gente vai estudando, e agora as pesquisas, né, cada vez mais mostram todos os mecanismos que ele tem de colonizar o nosso organismo e isso ser um fator de risco para depois cursar com uma infecção, todos os mecanismos que ele tem para evasão da resposta imune, né? Então, a gente às vezes não tá com o estáfilo lá, mas nosso corpo não consegue combatê-lo, como ele se esconde dentro da rede de canalículos, dentro do osso, como ele entra dentro das células do osteócito, do osteoblasto e fica lá escondido e isso perpetua a infecção. Então, a gente vê casos aí até no New England, há pouco tempo atrás, saiu um caso super legal de uma paciente que tinha tido uma osteomielite quando criança, depois de 60 anos depois, teve novamente a osteomielite pelo mesmo bicho, que não sei como tinham guardado ali, e não foi tratado, o bicho estava lá, quieto, escondido o tempo inteiro. Mora né? Com ela, né? Mora lá, então já são um ser só, já. E era o estáfilo, né? Então, assim, é toda essa capacidade que ele tem de se esconder. Então, ele tem mecanismos de adesão, mecanismos, aí, como eu falei, de evasão, que ele é muito mais adaptado que outras bactérias, além da capacidade de formação de biofilme. Perfeito. Né? Então, Tefa, assim, se eu pudesse, assim, colocar lista de atores principais, eu acho que Staphylo seria um que com certeza já está concorrendo ao protagonista, né? Sim, principalmente por causa da formação do biofilme e a capacidade de internalizar, né? Então, na Infecto, a gente está acostumado a tratar as doenças planctônicas, né, que a gente fala. Então, é muito fácil tratar pele, partes moles, corrente sanguínea, os antibióticos têm boa penetração aí. Agora, na osteomielite, como a infecção é intracelular, o Staphylo aureus entra dentro do osteócito, entra dentro do osteoblasto, entra dentro do osteoclasto, a gente tem que ter a capacidade
de penetrar dentro da célula óssea para poder atingir. Então, a gente precisa pensar nessa fisiopatologia que a bactéria não está solta ali, não vai ser fácil a gente chegar com um mecanismo externo do antibiótico ou o nosso sistema imune, porque a capacidade de invasão do tecido ósseo é uma coisa sensacional, né? Perfeito, e ele Luiz. forma esse biofilme, ou entra nesse estado de latência, vamos dizer assim, que dificulta ainda mais, mesmo que o antibiótico chegue até lá, ele não vai ter uma ação, né, ideal, porque ele não vai conseguir atuar onde a maioria dos antibióticos atuam, que é na fase de replicação do celular ali. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para pensar que a MIC, quando a gente trata uma osteomielite, é diferente da MIC quando a gente trata uma infecção de corrente sanguínea, uma infecção que está lá no pulmão, tudo isso. Então, é isso que a gente tem que pensar, raciocinar para depois, na hora que a gente for decidir o melhor tratamento, a gente ter um embasamento um pouco mais refinado. Perfeito. Então, meninas, quando vocês vão me contando isso, eu acho que eu poderia, talvez, se eu entendi bem ao certo, resumir que osteomielite não é uma infecção disseminada, não vai ter as mesmas repercussões que a gente teria em qualquer outra infecção, com sepse, aumento de PCR, vai ser uma coisa local, certo? Perfeito. E o quadro clínico já é muito... foi o nosso primeiro contato difícil com as outras especialidades. Então, quando o ortopedista chega para a gente e fala, isso não é uma infecção porque o PCR está baixo, não tem leucocitose, o paciente não tem pus, o paciente não está fazendo febre. Aí a gente tem que explicar que não precisa ter reação sistêmica. Para ter uma resposta inflamatória sistêmica, tem que estar em pele e partes moles. É depois que já fez o abscesso ósseo intracelular, que não aguentou, passou o periósteo e fez a celulite. Então, quando a gente tem febre, aumento de PCR, leucocitose, é porque já está em pele e partes moles. Exatamente. E aí a gente tem indicação de tratar. Porque a gente tem a tendência de segurar a antibiótico terapia antes do tratamento, porque a gente sabe que é muito raro uma osteomielite por si só deixar o paciente séptico e ir para uma UTI em estado grave. Porque a fisiopatologia não é essa, não causa resposta inflamatória sistêmica se não saiu para pele e partes moles, né? Perfeito. E meninas, vocês já falaram aqui 2 vezes a palavra biofilme. Eu já conheci um ortopedista que uma vez, assim, brincando, mas falando sério, ele falou assim... A biofilme é uma lenda e vocês inventaram isso só para encher meu saco. Queríamos que fosse uma lenda, ia facilitar a nossa vida se fosse uma lenda. Mas isso na outra escola que não a nossa, tá crescendo essa tendência de falar que biofilme precisa ser revisto. Que talvez biofilme não seja tudo isso que a gente imaginou que fosse, né? Se a gente tivesse que resumir biofilme, assim, como é que vocês me contariam? É um conglomerado de células, né, bacterianas aí, que se agregam a uma superfície. Essa superfície, ela pode ser biótica ou abiótica, ou seja, a gente tende a achar que um biofilme forma só num material de síntese, num tecido anômalo ao corpo, e não é verdade. Forma em tecido biótico também, vide aí a endocardite, vídeo que a gente tem a formação de placa, né, dentário, por exemplo, é um biofilme, né? A osteomielite em tecido necrosado. Então, esse acúmulo da bactéria que diminui o nível de replicação celular, por algum motivo, que não sabe o qual, ela resolve agregar ali, e ela começa a chamar outras células bacterianas, ou até de outros micro-organismos, a gente pode ter biofilme misto, e ela forma esse agregado e começa a produzir uma matriz polissacarídica em volta delas para proteger tanto aí de fatores externos quanto a resposta imune até a penetração de antibióticos. E isso que a gente sabe que propaga a infecção, faz fazer infecções crônicas, porque esse biofilme é muito difícil de ser tratado. Às vezes só antibiótico não dá conta, a gente precisa de algo mecânico para retirá-lo dali, né? Perfeito. Então, o bichinho faz a casa, faz Exatamente. o apartamento, duplex. Ecossistema ali, né? É o ecossistema inteiro. Mundo. É a coisa mais inteligente que eu já vi na microbiologia, é a formação do biofilme, né? Perfeito. Então, acho que se eu tivesse que resumir até agora que a gente já conversou, a osteomielite, assim, é um mundo, mas um mundo local, né? Assim, uma infecção, mas uma infecção que não vai ter repercussão e que se der, deu ruim. É raro, é muito raro, mas a gente tem casos de osteomielites tão extensas, com tanta inflamação intraóssea, que dá repercussão hemodinâmica. Mas, assim, a grosso modo, não. A osteomielite não é para deixar o paciente séptico. Porque aí depende da qualidade do paciente também, né? O hospedeiro é muito importante. O hospedeiro é um imunocomprometido. Perfeito. Isso também é importante, viu? Porque a gente tende a cada vez mais individualizar o tratamento dos pacientes, né? E a gente saber o hospedeiro que a gente está lidando é uma das
o tchan que a gente mais está estudando agora, porque a gente estuda score de Carson, associado ao ASA, porque são score de morbidade, mas que eles não ajudam a gente a banalizar o tratamento. A gente sabe o prognóstico, mais ou menos, né, com esses scores. E a gente está tentando fazer scores, montar, planejar, publicar scores que ajudam a gente a tratar. Então, por exemplo, a gente quer saber se um paciente diabético, imunossuprimido, obeso, com proteína lá no pé, tem uma tendência a gente fazer uma profilaxia cirúrgica diferente ou não. Se esse paciente seria candidato, porque o risco de infectar é muito alto. Paciente tabagista, por exemplo. Então, os fatores de risco do hospedeiro para a gente é muito importante. Tem paciente que chega, a gente já arrepia. Se o paciente vai fazer uma artroplastia, A gente já sabe que vai infectar. A gente já sabe que vai infectar. Então, a gente quer fazer o pré-operatório o mais bonito possível para esse paciente não evoluir com infecção, porque tratar uma infecção óssea é difícil pra caramba, né? Perfeito, Liz. Assim, acho que daria até para emendar nisso, e eu queria entender um pouquinho mais sobre fatores de risco, né? Acho que você meio que já entrou nessa seara. E até emendar junto também, assim, osteomielite não tem quem quer, tem quem pode, né? Porque, assim, como é que uma bactéria vai cair lá no meu osso? As formas de disseminação e os fatores de risco. Aqui, Wilson, 2 mundos totalmente diferentes. Então, a gente pode até tentar, né, separar a hematogênica por contiguidade, as do trauma, né, as secundárias. Assim, primeiro vamos falar então da osteomielite hematogênica, né? A osteomielite hematogênica não é tanto a nossa praia, porque ela é igual a gente já falou aqui, é mais 80% das osteomielite em crianças são hematogênicas, só para você ter uma ideia. Então, a osteomielite hematogênica, a gente já pensa em criança, né? Então, foi pela corrente sanguínea, que de alguma forma translocou e parou em algum osso específico, né? É legal pensar nisso do translocar, porque daí entra novamente o estáfilo, que a gente pensa que onde fica o estáfilo na gente? Ele fica ali colonizando na nasofaringe, e ele está esperando o momento ali de acontecer alguma coisa para ele cair na corrente sanguínea. Outro patógeno muito associado à osteomielite em criança, que a gente pensa, né, que a gente sempre tem na ponta da língua, que cai em provas, que é a Kinjela, nunca sei falar, gente, Kinjela. O que acontece? Ela também é colonizante, né? Ali nasal, de nasofaringe, então também é mais ou menos esse o mecanismo que a gente acredita que aconteça. De algum jeito, ela acaba caindo ali na corrente sanguínea, translocando, exatamente como a Laís falou, e acaba se disseminando via corrente sanguínea e vai parar principalmente nos ossos longos, né? Então, a gente tem aí fêmur, o principal, depois tíbia e depois úmero. E nos falcêmicos, por exemplo, é salmonela. Exato. Então, criança com anemia falciforme, chega com uma osteomielite, a gente já sabe que tem altíssimo risco de ter sido por salmonela, né? Perfeito. Então, assim, dependendo de quem é o paciente, né, o fator de risco dele, as bactérias são mais prevalentes. E por isso vão ter essa disseminação hematogênica que vai acabar caindo lá no osso. Sim. Tá indo para lá. E é interessante depois, assim, você destrincha porque, né, no osso, é por conta de toda provavelmente acredite-se a tortuosidade que faz ali a rede de canaliculares sanguíneos que permite o acúmulo de bactéria ali, e a partir do momento que ela chega ali no osso é onde ele gosta de se esconder, porque ele sabe que ele vai conseguir evadir do nosso sistema imune ali de forma mais fácil. Então, basicamente é por isso. Sim. E agora, assim, outro tipo de osteomielite, falando num país onde a gente tem muito motoqueiro, e aqui a gente está gravando em São Paulo. Aí é o que a gente aprendeu, além de casar né? com ortopedista, a gente teve que aprender a entender os motoboy, né? Assim, um abraço para todos, eu não vivo sem eles, né? Para quem... Não vivo sem eles, iFood todo dia. Assim, para quem vive em São Paulo, é uma classe trabalhadora que, assim, o tempo todo, toda hora, tá sofrendo acidentes, né? Sim. Uma população muito vulnerável, então o fator de risco, trauma. Assim, eu tô falando aqui de motoqueiro, mas, assim, qualquer trauma, né, pode ser um fator de risco. Sim. Isso, qual que seria a diferença, assim, de uma forma geral? As por contiguidade, que a gente chama, né? Pode ser tanto igual vocês já comentaram aqui no episódio de pé diabético, tem uma lesão, tem uma porta de entrada, e essa úlcera aumentando pode chegar a uma escara osteomielite, crônica, uma escara né? crônica, pacientes acamados.
E trauma é o nosso principal, né? E aí a gente já entra em outra seara, que aí tem a fratura fechada e a fratura exposta. O problema da fratura exposta é que tem estudos já que descrevem até 20% delas infectam, só o fato de ter sido exposta, porque tem a porta de entrada, né? E ainda por cima, o trauma a gente instrumentaliza, a gente coloca material de síntese. Onde se tiver uma bactéria, vai adorar. E a gente está estudando muito isso também. Como que numa cirurgia a bactéria é o problema do centro cirúrgico? É o problema do cirurgião que não lavou a mão direito? Eu faço controle de infecção hospitalar também, né? E a gente sempre tem a tendência de achar que o intraoperatório é muito importante. Então vamos lá, controle do ar-condicionado, vamos lavar as mãos, tirem adornos, fechem a porta do centro cirúrgico. E aí, quando a gente vai estudar, a gente faz estudo genético, né? A gente pega com metagenômica, com PCR, estuda exatamente a clonalidade dos micro-organismos. Aham. E tem estudos que mostram, pega o estáfilo da barba do cirurgião e o estáfilo que infectou o paciente que ele operou, não é o mesmo. E aí os estudos mostraram que a maioria dos patógenos são os nossos próprios colonizantes de pele, Interessante. entendeu? É. Então, O bicho já estava lá, só que mudou, né? As portas se abriram, tive uma Exato. perda de contiguidade de pele e partes moles e isso ajuda E a bactéria a entrar. penetrou. Isso, Nossa, exatamente. extremamente interessante isso que você está me falando, Laís. E até assim, uma coisa que legal que você falou de, assim, já teve um trauma e a gente vai lá e coloca mais um material de síntese. Para assim, para quem não está acostumado, material de síntese é tudo aquilo que a gente vai ver tanto na ortopedia quanto Dermatologia. quanto numa Na bucomaxila, É. a gente tem bastante, né? seria parafuso, marcenaria. Exato. Parafuso, placa, haste, tudo que Então, isso é importante porque não é só no trauma, né? A gente tem também aquelas cirurgias eletivas, instrumentalização por N razões, que também são fatores de risco, né? Não tem como. Você abriu ali, fez uma cirurgia, mexeu ali perto. Tanto pode ser uma inoculação direta, quanto também vir por contiguidade, se infecta a pele e tudo mais, né? Então, são esses basicamente os principais meios aí da bactéria chegar até o osso. Perfeito. Então, meninas, mais ou menos recapitulando o que a gente já falou até agora, a gente já falou mais ou menos o que é osteomielite, sobre como é que ela funciona, essa questão local dela. A gente já falou dos fatores de risco, as diferentes formas, hematogênica e a de contiguidade. E beleza, então eu já sei mais ou menos o que aconteceu com o meu paciente, já tem história, e agora eu preciso fazer o diagnóstico. Raio-X. Essa é a nossa maior briga, né, Will? Em todos, porque vem com raio-x, tem osteomielite, pede uma interconsulta para infecto. Uhum. E a gente tem a tendência, lógico, a gente tem que unir tudo, né? O diagnóstico perfeito, a gente une a clínica, a gente vê como o paciente está, exames laboratoriais, mas a gente não dá diagnóstico por imagem. Então, a gente não gosta de pegar uma ressonância, falar, o paciente tem dor e está com essa imagem na ressonância, ele tem osteomielite. A gente não, a gente gosta do diagnóstico microbiológico. Então, a gente só vai bater o martelo de certeza falando que é osteomielite se a gente encontrar em cultura ou anátomo patológico com a contagem dos leucócitos por campo e dar o diagnóstico fechado de osteomielite. Óbvio que tem cheirinho, tem focinho de porco, tem rabinho de porco, tudo mostra que é osteomielite antes de fazer a cirurgia, antes de fazer a biópsia, mas a gente é infecto, a gente tem que lutar pelo agente etiológico, entendeu? Então, a gente tem a tendência de querer a biópsia, sempre. É assim, é uma conjuntura de fatores para a gente começar a pensar, né? Então, a gente tem que ver os fatores de risco, aí sim a gente vai ver ali os exames laboratoriais, que normalmente já vão ter sido pedidos, e lembrar que de exame laboratorial a gente não tem nenhum específico que vai fechar, bater o martelo, falar isso é osteomielite. Apesar de a gente queria muito, mas a gente sempre frustra as equipes cirúrgicas quando a gente fala que não existe um exame que a gente peça, vai pedir PCR, VHS. Eles podem ou não estar elevados. Posso ter uma osteomielite extensa e não ter mudado um leucócito. O leucócito raramente vai mudar. É difícil você realmente ver o leucócito mudar. Você pode ter provas inflamatórias aumentadas, que podem ser decorrentes. Por exemplo, se o paciente teve um trauma, vai ter mesmo, né? PCR, VHS, depois a gente vai ver ficar aumentado por um tempo. Basicamente, mais a gente usa, principalmente o PCR, para depois acompanhar aí resposta ao tratamento. Mas como diagnóstico, não. Procalcitonina, mesma coisa. Ela não vai bater o martelo. Ela pode vir elevada, mas ela não vai ser
ser definidora. Especificidade a gente não tem nada. Não tem. E aí a gente passa, lógico, pro exame de imagem, né? E a primeira coisa que normalmente aí é pedido é o raio-x. E não tá errado, você for ver, você pedir A gente primeira adora coisa, o raio-x. raio-x. Porque o raio-x é barato, o raio-x é de fácil acesso, o raio-x vai conseguir também ajudar a gente a fazer a exclusão de outros diagnósticos diferenciais ali, Perfeito. né? Então, o raio-x tem sua importância, sim. Ele consegue ver alguns sinais que são sugestivos, A partir da né? segunda, terceira semana de sintomas, isso tem que ficar bem claro também. Exato, você não vai ver super rápido, As pessoas né? não gostam muito do raio-x justamente por isso, porque demora o tempo de 2 a 3 semanas a aparecer a imagem. Então, não quer dizer que não tenha. Pode ser que tenha. Então, todo mundo já parte para ressonância, né? Mas a gente tem que lembrar que o Brasil, às vezes, né? A gente está numa realidade aqui do estado de São Paulo, e não nesse Brasilzão de meu Deus, às vezes, realmente, as pessoas, com certeza, não têm esse acesso à ressonância que a gente tem aqui. Então, o raio-x tem o seu valor, sim. Ele pode te ajudar como uma ferramenta aí, mas não é ele que vai dar o diagnóstico. Então, qualquer exame de imagem, na verdade, ele vai dar sinais sugestivos. E é exatamente isso guiar a biópsia, né? que a Laís falou. Então, a gente Perfeito. tem lá o raio-x que a gente está suspeitando, a gente pode partir para uma tomografia que vai ajudar a gente a ver melhor ali a parte óssea, realmente dar outros sinais um pouco mais sugestivos, que corroborem, sim, vai conseguir localizar melhor para a gente planejar a nossa biópsia também. Então, sim, a ressonância, o ideal que da ressonância, além de ver a parte óssea, ela também vê muito bem o componente muscular e de partes moles, consegue muito bem ver se tem abscessos associados que várias vezes podem ter e programar qual que vai ser a melhor abordagem, mas, novamente, não dá para a gente falar, a ressonância veio com osteomielite. Não. A gente parece um preciosismo da nossa parte, mas não, a gente precisa educar todo mundo a entender que não é que apareceu lá e que com certeza isso é um diagnóstico de osteomielite. E uma coisa que a gente tem que lembrar muito é que o principal diagnóstico diferencial de tumor é a osteomielite e vice-versa. Então, a gente não pode pegar uma ressonância, dar antibiótico empírico, é estáfilo, já vamos entrar com uma oxacilina e deixar o paciente lá com 6, 7 semanas de antibiótico e perdeu a janela de oportunidade de diagnosticar um sarcoma. Perfeito. Não tem como. E também que se a gente pensar, por exemplo, nas osteomielites vertebrais, espondilodicite, a gente tem que lembrar que no nosso país, muito comum, Mycobacterium tuberculose. E isso a gente vai, tudo bem, tem alguns sinais sugestivos que diferem de outras bactérias para daí a micobactéria, para a gente tentar pensar num tratamento empírico para aquilo, mas o ideal é a gente fazer a biópsia, porque a gente sabendo o nome e sobrenome do agente etiológico muda completamente a conduta, o tratamento, o tempo de tratamento. Então, por isso que a gente luta tanto por ter essa biópsia. O ideal, sim, como a Laís falou, a gente é infecto, a gente quer saber quem é ali o bicho, o nome, sobrenome, para a gente poder tratar guiado, porque tratar guiado melhora muito o prognóstico. Legal que você falou, Steph, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, que a infecto adora uma cultura, a gente adora saber qual que é o bicho que tá lá. Né? A gente é fofoqueira, a gente quer saber, a gente quer contar a fofoca direito, né? Então, assim, se eu tivesse que falar, assim, tivesse que escolher alguma coisa para ter em mãos para fechar esse diagnóstico, biópsia. Para mandar para cultura e anatomopatológico, com certeza. Certo. E assim, vamos supor que ou eu ainda não cheguei a esse ponto, ou eu estou num lugar que eu não tenho isso em mãos. Você falou assim, nos primeiros sinais, focinho de porco, vinho de porco. O que eu já posso olhar num primeiro momento, assim, que talvez me faça pensar muito em osteomielite, que talvez eu queira fazer uma imagem, ou talvez eu queira chamar alguém para talvez existe, sei lá, uma fístula, alguma coisa assim. Exato. Que me ajude? O problema da osteomielite é essa, a gente tem várias searas, né, Will? Então, a gente falar de diagnóstico de osteomielite hematogênica é uma coisa, diagnóstico de osteomielite cavitária é outra, osteomielite com trauma que está instrumentalizada é outro planeta. Pensar na fisiopatologia já é o primeiro passo da investigação. Já é o primeiro, então por Ótimo. isso que a gente precisa saber qual é o tipo de osteomielite que a gente está lidando. A osteomielite não é a mesma. Não é a mesma coisa eu tratar uma criança, uma coluna, o espondilodicite daria outro episódio. Entendeu? A espondilodicite nativa ou as que estão instrumentalizadas são dois campos totalmente diferentes. Então, para a gente falar de osteomielite aqui, a gente tem que saber o tipo de paciente que a gente está lidando. Então, vamos falar de infecção relacionada à fratura. Chega um paciente que teve um trauma no passado e está com placa e parafuso na tíbia de membros inferiores, chega aqui com uma fístula. A gente tem
as escolas americanas e europeias divergem em algumas coisas, mas a maioria dos protocolos que eles têm para dar diagnóstico são parecidos. Então, a gente já tem alguns critérios maiores para fechar. Então, o paciente está instrumentalizado na tíbia e tem uma fístula ativa ali. É muito ingênuo a gente pensar. A distância da pele até o osso e a placa é mínima ali. A gente achar que é infecção de pele, partes moles. A bactéria ficou lá, não é brincadeira, né? Então, fístula é critério maior de infecção relacionada à fratura / osteomielite, por exemplo. Agora, vamos supor que seja uma prótese. O paciente está evoluindo só com dor, não está com hiperemia, nem nada, não está com a ferida operatória, tá bonita, a prótese de quadril, só que a gente vai dar o diagnóstico definitivo, às vezes só com punção. Tem que ter líquido sinovial, a gente punciona, conta, vê a citologia, o número de células, a gente fecha se é infecção relacionada à prótese ou não, para fechar a osteomielite. Agora, se for uma cavitária, foi o paciente que já teve um trauma, teve uma ferida aberta, não instrumentalizou e acabou fazendo uma osteomielite ali. O que a gente precisa de clínica para poder biopsiar aquilo? O paciente vai ter dor, é sempre dor. Esses pacientes que estão com infecção óssea, assim, dor é a principal né? sintoma desse paciente. Então, esse tipo de paciente que chega para você, aí você parte para a imagem justamente para ver soltura de material. A gente tem os sinais sugestivos, a osteólise em volta, o sequestro quando não tem comunicação com o osso, né? Com o osso, exato. Então, assim, o paciente é muito individualizado na osteomielite, né? Não é uma tabelinha. Acho que você pensando bem a fisiopatologia, você consegue saber isso que ela está falando, você pensar direito qual exame você vai pedir. Por exemplo, uma hemocultura. Se você está pensando numa osteomielite hematogênica, tem total sentido você pedir, principalmente na criança, porque a taxa de positividade é muito maior, mas naquelas exatamente 60%. Relacionado a uma prótese. Olha só. Uma infecção aí de osso que está relacionada à prótese. Esse índice é muito menor, entendeu? Por quê? Porque não é a fisiopatologia, né? O paciente dialítico, você vai pensar, então ele tem ali uma porta de entrada, então você vai pedir uma cultura, o paciente está febreiro, você vai pedir. Agora, quando ele tem uma prótese, aí você vai buscar ali, fazer a punção daquela articulação para tentar encontrar o agente. Então, é tudo isso, assim, que a gente vai, através da fisiopatologia, que a gente vai raciocinando, porque são coisas completamente diferentes na abordagem, o que você vai pedir, que às vezes dá certo para de uma fisiopatologia e não dá certo do outro, entendeu? Então, isso tem que ficar muito bem já ali na nossa cabeça para ter sentido o que a gente está pedindo, senão vai jogar dinheiro fora e se frustrar, porque não vai vir nada, né? Ou tratar empírico, que é muito pior, né? Porque o tratamento empírico atrasa o tratamento correto, às vezes, né? Igual eu estava falando para vocês, e aí fica essa recorrência da infecção, que não trata direito, porque se só dar antibiótico resolvesse o problema, a gente não teria tanto problema com osteomielite, né? Então, a fisiopatologia, o biofilme explica muito. Então, tem que saber tratar, né? Mas dor, de fato, é o principal sintoma, né? Então, o paciente pode não ter sinal flogístico nenhum ali e ele tá com dor. E é aquela dor que o paciente chega, que já tomou tudo quanto foi de analgésico, não melhorou, já passou na acupuntura, já fez fisioterapia, RPG, não sei mais o que, e continua com dor. E aí você tem que abrir a chavinha e falar, não é normal, né? Então você tem que daí começar a investigar para saber, porque esse é realmente, assim, você pega a literatura, o principal sintoma é sempre dor, né? Perfeito, sensacional isso que vocês me falaram, assim, e lembra uma coisa que a gente até estava brincando outro dia quando a gente estava falando de pé diabético, o olhar clínico em cima do paciente, né? Porque senão a gente costuma falar assim, se o infecto sempre tem que ser um bom clínico, caso contrário, a gente vira um sommelier de antibióticos. Exato. É isso. Parece que não raciocina, né? O papai tá com dor, dá logo Eu adoro analgésico. Eu adoro também. Então, você tem que ouvir o paciente, ouve a história direitinho, porque vai estar lá. Você tem que entender e você vai conseguir construir todo esse mecanismo de fisiopatologia. Muito bonito quando a gente consegue fazer o diagnóstico assim, é muito legal, né? Sensacional, meninas. E aproveitando já até que você estava falando sobre o tratamento empírico atrapalhar, vamos falar um pouquinho sobre tratamento e, assim, eu já queria, no primeiro momento, jogar uma dúvida. Eu já começo, assim, comecei com a suspeita de osteomielite, já começo a tratar, já coloco antibiótico no meu paciente, ou é melhor eu tentar culturar antes? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
Will, a gente não tem nunca pressa de tratar Segura a osteomielite. emoção. Então, o paciente chega com essa suspeita, alguém pede interconsulta pra gente, a primeira coisa que a gente já vai olhar tá com antibiótico. Tira antibiótico, entendeu? Que é extremamente comum, né? Você chega lá, a família já tá todo mundo angustiado e já... Não, o Nossa, paciente doutora, interna pelo amor de Deus. bate no PS. Ai, osteomielite, vamos colocar um antibiótico. E aí isso atrapalha tudo, né? Os mecanismos de resistência do patógeno que você já tá lá, já dificulta totalmente o tratamento, principalmente na hora de fazer a cultura, a biópsia, já diminui a sensibilidade para a gente conseguir identificar o patógeno. Então, a gente sempre fala, se o paciente não tá séptico, se o paciente não tá fazendo febre, se ele não tem sinais sistêmicos, a gente segura o antibiótico até a gente tratar. Então, a gente tem paciente lá no ambulatório que tem osteomielite há 6 anos, 7 anos, 10 anos, que estão na fila, né, pra gente abordar. E a gente não dá antibiótico. Então, mas tem paciente que evolui mal. Então, uma vez ou outra, esse paciente faz uma celulite, chega lá febril. Se ele fistuliza, a gente tem que emergenciar, internar esse paciente, tratar. E alguns a gente vai controlando com o antibiótico, porque a gente precisa preservar a pele e partes moles para na hora da cirurgia a gente ter como fechar, né? Isso muda, assim, esperar para colocar antibiótico, muda alguma coisa de sensibilidade das culturas? Olha, tem alguns estudos que mostram que, na verdade, não. Tá? É bem controverso isso. Então, assim, às vezes a gente fala que o ideal, quando a gente for, acho que a gente até vai esmiuçar aqui como que é coletar um material adequado, mas, assim, por definição, deixar pelo menos aí, o ideal seria 2 semanas sem o antibiótico, né? Mas tem alguns estudos que mostram que mesmo que você deixe o antibiótico antes, talvez isso não impacte tanto, é bem controverso. Mas isso, depende tá? do laboratório, entendeu? Tudo Aqui no depende Brasil, o tipo de imagina, antibiótico no que foi SUS. feito, né? Então, A gente não pode contar com a tecnologia dos laboratórios, que todos são bons para achar o patógeno, tem a metagenômica. e assim, eu acho que o importante é se ressaltar, Will, que a gente não gosta de retirar o antibiótico só para não falsear as culturas, é por tudo que isso impacta também. Então, você expor o seu paciente a efeitos colaterais do antibiótico sem necessidade, você fazer uma seleção de resistência, desbiose. Então, é por isso que também a gente prioriza tanto e não deixar ali o antibiótico desnecessariamente, porque ele estando ali para tratar aquela osteomielite naquele momento é realmente desnecessário, porque às vezes, muitas vezes vai precisar de uma abordagem cirúrgica, a gente não sabe, ou às vezes o espectro está errado. Então, dá uma segurada, calma, é só se sinais sistêmicos mesmo, se tiver séptico, aí você coloca, né? Se for um paciente muito imunodeprimido, né? Exatamente. Não. Perfeito, assim, aqui tá caindo uma ficha minha, que assim, tudo que a gente tá falando da grande maioria das infecções da Infecta é exatamente o oposto. A gente coleta a cultura o quanto antes, começa a tratar o quanto antes, tempo em sepsis, mas a gente, o raciocínio muda aqui, né? Total. A gente pensa de trás para frente, digamos assim. Eu achei sensacional isso que vocês me falaram, e vou criar 2 situações hipotéticas aqui. Primeiro, a primeira eu pedi biópsia, pedi cultura, eu tenho um agente e vou tratar guiado, e a segunda eu vou tratar empírico. Queria que vocês falassem um pouquinho, assim, primeiro sobre tratamento guiado. Quais são as 2 principais, ou as principais bactérias, e de uma forma geral, como a gente trataria? Talvez Staphylococcus aureus primeiro. Que aí difere justamente nos mecanismos fisiopatológicos, né? Se for hematogênica, realmente a gente vai pensar no estáfilo, mas, por exemplo, nos vítimas de um trauma, e a gente consegue fazer o diagnóstico microbiológico, a gente vê muito bacilo gram-negativo. E dependendo da microbiologia, de onde está esse paciente, de onde foi o trauma, vem com um perfil de resistência bem complicado. Então, é difícil a gente dar uma receita de bolo de qual é o melhor antibiótico. E tem as polimicrobianas, né? O trauma... Exatamente. Própria diabética, isso, né? a osteomielite a secundária, né, por contiguidade do trauma, elas normalmente são polimicrobianas também, né? Nunca a gente tem a tendência de, isolou só um patógeno, só tem esse. Pacientes que passam por várias cirurgias, a gente tem várias biópsias, normalmente nunca vem só um patógeno, entendeu? Então, a gente tende a ver a epidemiologia desse paciente. Então, vamos lá. Um paciente diabético que não está controlando, obeso, que foi uma contiguidade por uma úlcera que ele teve no pé, diabética, né? Esse paciente a gente tem que cobrir gram-negativo de qualquer jeito, entendeu? Não tem como a gente não pensar só em estáfilo. Então, a gente já tem a tendência a fazer terapia dupla na osteomielite. Tanto para a gente vencer as barreiras
de resistência, biofilme, em ter a capacidade intracelular. Como vocês já falaram aqui em vários episódios que a gente já viu sobre a biodisponibilidade dos antibióticos, né, em tecido ósseo. Então, a gente, quando tem interno rodando com a gente, né, para os residentes, a gente sempre gosta de fazer analogia. Então, quanto mais o antibiótico se liga na proteína, quanto melhor ele está na corrente sanguínea, pior ele está no osso. Então, e às vezes a gente tem esse patógeno isolado na corrente sanguínea também. Então, a gente tem hemocultura positiva, esse paciente fez em algum momento uma sepse e também tem a osteomielite, a gente tem que tratar a corrente sanguínea, mas a gente tem que tratar o osso. Então, pra gente a gente faz terapia dupla. Então, a gente gosta associar mecanismos diferentes e fazer terapia dupla. Perfeito. Então, aqui é o oposto da sepse. Bem aquele antibiótico que eu não uso na sepse, talvez aqui seja uma boa opção. Uma quinolona, um Bactrim, uma amoxicilina, que penetram muito bem. A gente adora as quinolonas, a gente adora a doxiciclina, a gente adora a sulfa. Penetram bem no osso e no ambiente intracelular também, né? E os beta-lactamos são ruins. Infelizmente, eles não penetram tão bem. E dupla terapia, vocês, por exemplo, isso Isoleum Staphylo aureus ou Isoleum Pseudomonas, a opção por dupla versus, tem alguma diferença? Vocês sempre vão preferir ou não? É uma briga, né? Eu tenho escolas e escolas aí que... É bem a treta. A treta. Você tá querendo treta hoje. A gente tá tentando sair da treta. Se você for pegar guideline, se você for pegar estudo clínico randomizado com N grande, você não tem. Você não tem nada ali que fale para você dar a terapia dupla. Talvez por isso que a gente acha que a osteomielite não cura. Não só por isso, mas um dos fatores pode ser que a gente tratou até hoje errado, né? Se a gente for pegar todo o racional que a gente estava construindo até agora, explicando os mecanismos que essas bactérias, principalmente estáfilo, têm de internalizar a formação de biofilme. Lembra que não é só estáfilo que forma biofilme, gram-negativo também forma. Né? Então, se a gente pensar em tudo isso, pensar que muitas vezes vai ficar com material de síntese lá, você não vai conseguir tirar, né? Se é uma coisa de coluna, por exemplo, ou dependendo do tipo do paciente, você não consegue ali tirar o material de síntese, não é simples assim. Então, você sabe que vai ter ali a formação de biofilme em cima daquele material. Então, pensando em todo esse racional, você sabe que só você ofertar um tipo de terapia para o seu paciente, muitas vezes não vai dar resultado, porque você não vai conseguir vencer todas essas barreiras que a gente explicou até aqui. Perfeito. Então, isso é muito complicado para a gente também explicar, né? É uma briga diária, uma briga, inclusive, com o serviço de controle de antimicrobianos, porque muitas vezes falam, mas por que está prescrevendo 2 desnecessariamente, né? E não é necessariamente, tem todo um fundamental aí por trás disso, que é muito difícil a gente realmente conseguir provar, porque não há evidência. Você me pediu onde está escrito. Entendi. Não tá. Porque eu queria a mesma treta. Então, eu queria mesmo a polêmica. Agora, se você pegar a guideline de você deixar com uma monoterapia, não vai estar errado se você está embasado. Agora, eu, por exemplo, na minha prática... Eu também não. Eu acho que eu nunca tratei com monoterapia. Não vai dar certo, não trate. E acho que para chegar aqui no último pedaço, tempo de tratamento. Eternidade versus quanto tempo? Will, a gente vai te dar essa aula umas 3 vezes, porque você está fazendo como se fosse um único tipo. Brincadeira. Né? Tudo depende. Depende, Perfeito. Will. Tem receita de bolo. Não tem receita de bolo, mas assim, isso para infectologista, isso está muito bem já... concretizado, a gente sabe que é uma briga na literatura, a gente sabe que a tendência é cada vez diminuir o tempo de tratamento, começava lá com 6 meses, agora 6 a 8, vai fazer com 12, semanas, isso é uma briga na literatura, então a gente tem a tendência de seguir o Ovaila, que é um estudo inglês que comparou, né, a terapia venosa com a oral e de não inferioridade. Então, o que aconteceu nesse estudo? Quando que a gente pode passar para via oral ou não, o tempo de tratamento. Então, nesse estudo mostrou que nos primeiros 14 dias, você tem segurança total de fazer primeiro venoso e passar para via oral. E aí você conclui 6 semanas para quando a gente não está instrumentalizado e 12 semanas quando a gente tem algum material de síntese. Perfeito. Então, a gente não bate martelo. Então, depende do paciente. Se esse paciente vai fazer 6 semanas e acabou, não. Esse paciente, às vezes, evolui tão bem. Esse paciente não está instrumentalizado. Com 4 semanas, a gente tem a segurança de suspender. Perfeito. Paciente que tem uma prótese de quadril, já revisou 3 vezes, não tem mais osso, não tem condições de revisar de novo. A gente fica mais inseguro em suspender antes. Então, a gente tende a fazer 12 semanas.
Então a gente individualiza muito. O controle do muito. foco vai ser essencial Sim, aqui, como em qualquer outra exato. infecção da infecto, chegamos em um ponto E em também comum. a gente tem a questão do agente etiológico, né? A gente sabe que micobactéria aí a gente tende a fazer mais tempo, né? Que são aí, pelo menos aí pelo guideline, as recomendações que a gente tem brasileiras, a gente deixa pelo menos 12 meses para 9 a 12 meses aí a osteomielite por micobactério, né? Você pode ter as micobactérias que não são tuberculose, que também aí o tempo difere, pode ter fungo, então o tempo vai diferir também. E só falando um pouco desse estudo que a Laís falou, do Ovivo, ele foi basicamente um estudo que ele juntou pacientes com vários tipos de infecção musculoesquelética, né? Então ele fez um apanhadão ali geral lá no Reino Unido, né? Foi Reino Unido. Reino Unido, e foi então, não era um tipo específico ali de osteomielite, ele pegou vários casos de infecção musculoesquelética e fez essa abordagem de inicialmente a gente tentar com terapia endovenosa e depois a gente troca para via oral quando há a possibilidade, né? Porque às vezes vem com um mecanismo de resistência que não vai ter a possibilidade, você vai ter que deixar, passa um pique no seu, você vai deixar seu paciente internado, não sei o que você vai fazer. Mas então você tem que ver muito bem se tem essa possibilidade e às vezes até tem a sensibilidade para alguma droga via oral, mas que não é uma droga com boa penetração em osso, aí você não vai priorizar isso, aí você vai deixar endovenoso mesmo, tá? Mas, então só para saber que não é, novamente, não é uma receita de bolo para todo mundo, você tem que entender direitinho como é que foi esmiuçado esse estudo para você fazer da melhor forma possível. Sensacional. Não, vamos falar de rifampicina ou não? Acho que a gente pode deixar isso para um próximo episódio. Eu queria fazer um episódio só de staff, mas porque tem tanta coisa. Eu acho que foi essencial, aprendi muito aqui. Assim, muitíssimo obrigado. Uma baita aula sobre osteomielite. A gente acha às vezes que está começando a entender, mas é um assunto extremamente complexo e profundo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Imagina. Foi muito legal. Estamos sempre aqui. Se vocês quiserem falar mais de OrthoInfect, sempre chamem a gente. Tem tantas outras coisas que dá para falar. Né? Vamos chamar, com certeza. Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Falou! Tchau. Tchau. A gente falou tudo.